Hello, estamos aqui novamente conversando com a doutora Diva Leonor Monteiro, que ela vai falar uma coisa muito importante. Muitas vezes você toma um remédio e aí ele faz mal, mas é o remédio certo, o exame foi feito certo, tudo deu certo, só que o remédio dá errado. Por quê, Diva? Por quê? Então, nós temos que saber algumas coisas bem interessantes. O que é iatrogenia, que é isso que a Graça falou. Iatrogenia é quando você dá o remédio certo, faz o exame certo, faz o procedimento certo, faz uma ação de prevenção, como vacina certa, só que o doente tem um dano por isso, não fica bem, faz mal para o doente. Quer dizer, ele é bem atendido, mas o remédio não deu certo. Ele é bem atendido, só que ele teve um problema por esse tratamento. Então muitas pessoas falam, mas foi um erro médico. Erro médico é outra coisa. O que é o erro médico? É quando o remédio ou procedimento cirúrgico ou ação preventiva não são bem feitas. Mas muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, na empresa sai tudo como um erro médico. Por isso que eu sempre digo, erro médico é quando há omissão, negligência ou imperícia do médico. Muitas coisas que são veiculadas pela imprensa como erro médico, na realidade, são ou efeito colateral ou uma iatrogenia, que é a base que nós vamos falar hoje. Sim. Iatrogenia é quando tudo está certo, só que o paciente acaba tendo um malefício. Então vamos supor, alergia. Tipo, toma um remédio, dá uma alergia. Ele toma um remédio, dá uma diarreia. Ou ele faz um procedimento... Por isso que quando você vai fazer o exame, a pessoa pergunta para você se você tem alergia. Isso é o correto. Porque você tem que saber, muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem aquilo. Por exemplo, quantas vezes nós ouvimos dizer, principalmente nas décadas passadas, que a pessoa morreu por causa de uma dose de penicilina. Sim. Lembra? Por quê? Porque a penicilina no corpo daquela pessoa, e o médico não tem como saber, nem a pessoa, na hora que injetou no organismo dela, ela teve uma reação muito forte e fechou a garganta. Como se fosse uma abelha. Quantas vezes que a gente já não ouviu falar também que uma pessoa é picada por uma abelha e morre? E tem um edema, precisa ir para o hospital. Então, o que é isso? É uma reação que o organismo, que você não espera e que acontece no organismo de uma pessoa. Tá? Isso pode ser uma causa de iatrogenia. Outra causa de iatrogenia, por exemplo, é uma cirurgia, onde o cirurgião faz a coisa correta, tudo certo, com indicações, tudo, só que a pessoa pega uma infecção. Às vezes essa infecção foi feito todo o procedimento certinho, mas a pessoa adquire uma infecção. A minha irmã, acho que a minha irmã é um exemplo disso. Ela foi fazer uma operação no nariz para tirar a carne esponjosa e teve que parar porque ela ficou com falta de ar. Isso. Deve ter dado alergia. É um efeito que algum medicamento que ela tomou causou no organismo dela. Um efeito inesperado. Sim. Então nós temos a iatrogenia, que é esse efeito que acontece mesmo as coisas sendo certas. Nós temos o erro, que é quando o médico faz a omissão, a negligência, a imperícia, e nós temos o efeito colateral. Esse é muitas vezes confundido com erro médico. O que é o efeito colateral? O efeito colateral de um remédio é quando você toma esse remédio e ele lhe faz mal. Mas se você olhar na bula, aquele efeito é esperado. Ele pode causar confusão mental, ele pode causar uma vacina, uma reação, ele pode causar uma série de coisas. Então, tontura, diarreias, dores às vezes no corpo. Então, nós temos que distinguir o que são essas três coisas. Agora, a imprensa causa um pânico na população. Sim, porque fica todo mundo acha que o médico é bandido, porque aquele lá morreu por erro médico. Isso eu já vi várias vezes, inclusive, a hora que depois que eles desenvolvem a coisa, você vê que aquilo não foi um erro médico. Que não é erro médico. Então, precisamos fazer a coisa certa para não apavorar a população. Sim. E também para a gente não ter, para as pessoas não perderem confiança, muitas vezes, na orientação do médico. Sim. Né? E porque se o médico está orientando tem que tomar determinado remédio, que tem. Que tem. Agora, se esse remédio tem um efeito colateral, o que deveria ser feito, e no Brasil não é possível, é essa pessoa ser orientada. Olha, se esse remédio, se você tiver algum problema diferente, volte. Só que você vai marcar um retorno com esse médico 3, 4 meses depois. Sim. Então, certo seria introduzir um medicamento novo, ou um antibiótico, e você dar um retorno para o seu médico logo a seguir. Sim. E, principalmente, por que nós estamos falando isso? Porque nós já comentamos quantas vezes aqui que o idoso, ele é a faixa de idade preferida para ter efeito colateral e para ter iatrogenia. Quando ele tem aquela bolsinha de remédio, então, nós já comentamos. Então, por exemplo, ele faz uma cirurgia na pele, como aconteceu com uma vizinha minha, aquilo se infeccionou.
Ah, é erro? Não, ela é uma pessoa de mais de 80 anos, ela tem a pele fina, e a pele nossa tem a sua proteção, só que no caso dela, não tinha mais proteção na pele, e ela teve uma infecção. Então não foi um erro médico, foi uma complicação do procedimento, foi uma iatrogenia. É porque, na verdade, também é mais ou menos a questão de idade, né? Deveria saber que com essa idade tem que ter mais cuidados. Então, mesmo com curativo adequado, a pele dela era muito frágil, ela é uma pessoa muito clara de pele, e a pele dela estava muito fragilizada. Então, nós temos esses problemas. Agora, eu trouxe para vocês entenderem, que nós já comentamos várias vezes aqui com a Graça, que o idoso toma vários medicamentos, que geralmente tem hipertensão, aí complica tem o diabetes, aí complica com um problema cardíaco, aí o colesterol pode subir. Então, geralmente os pacientes tomam acima de 4, 5 medicamentos, conforme a idade deles. E esses 4, 5 medicamentos são chamados, a partir do quinto, de polifarmácia. Além da polifarmácia, que daí nós vamos ter mais o efeito colateral dos remédios, né? Começa a aumentar o efeito que era esperado, mas que aquele efeito não devia acontecer, por exemplo, no jovem, mas no idoso. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Um anti-inflamatório. Se o idoso cai, bate a perna ou acontece alguma coisa, ele toma anti-inflamatório, ele pode ter uma complicação renal. O jovem já de 20 anos saudável, não vai ter. Então, existem grupos que a gente precisa saber muito bem como dar o medicamento. Como medicar. E já teve um médico, né, nos anos 90, que estabeleceu critérios para ver quais medicamentos não deviam ser utilizados no idosos, que dão mais problema no idosos. Então, quais são esses medicamentos? Então, estão lá anti-inflamatórios, estão lá medicamentos para alergia, alguns medicamentos do sistema digestivo, Plasil, por exemplo, é um deles. Se isso tomado de uma forma, pode ter efeitos colaterais severos. Medicamentos da área neurológica e psiquiátrica, que pode dar confusão mental, que pode dar alterações assim de o idoso para de funcionar, ele fica quieto, ele não é mais aquela pessoa ativa. Então, tudo isso... Aí você acha que ele está com sono, não é sono. Acho que ele está com sono, mas ele não era bem assim, antes do tratamento ele estava melhor, a própria família fala isso. Medicamentos que podem dar constipação intestinal, a pessoa para de ir no banheiro, aquilo começa a dificultar a evacuação da pessoa. Medicamentos que agem na bexiga da pessoa. A pessoa começa a urinar toda hora, ou tem retenção urinária. Então, tudo isso o médico tem que avaliar, porque a pessoa não sabe que isso vai acontecer com ela. Eu posso dar um remédio para o idoso, sabendo que aquele remédio tem uma chance de dar. Agora, tem remédios que são contraindicados. Que você já sabe de cara que vai dar confusão. Que vai dar confusão. Então, que são os critérios de Beers. Por isso que tem que ter esse critério. Isso. E aqui eu queria chamar a atenção, que da última vez que a gente conversou sobre isso, sobre polifarmácia, a gente deixou de falar uma coisa muito importante, que são os medicamentos antigripais que tem venda livre na farmácia. Aí você vai me falar, nossa, mas a vovó toma só um remédio para pressão, para diabetes e para colesterol. Ela foi na farmácia, tomou antigripal, mas a gripe ficou tão forte. Atenção, o remédio antigripal, ele tem relaxante muscular, que é um remédio que não deve ser dado para o idoso, sem uma correta indicação. Ele tem analgésicos, até aí tudo bem. Ele tem medicamentos para diminuir a coriza, tudo isso que são antihistamínicos, que são remédios para alergia, que pode dar confusão mental. Então, eles têm cafeína, que em determinadas pessoas pode dar taquicardia. Então, ou seja, o antigripal é uma mistura. Você jamais pode dar para um idoso antigripal sem consultar o médico. Sem consultar o médico. Por quê? Ele estava porque, na verdade, você vê todo dia na farmácia, quando eu vou na farmácia, você vê a pessoa falando, tem um remédio antigripal, temos esse. E a pessoa compra. Então, olha, Belegripe, Coristina D, esses medicamentos, normalmente, eles são feitos com 4, 5 componentes, que são as drogas do comprimido, né? Que são as drogas básicas. E elas flutuam nessa área. Analgésicos, antihistamínicos, anti-inflamatórios, não tem muito, mas tem mais relaxantes musculares, tá bom? Então, o que acontece? Essa pessoa já tomava os 3 remedinhos dela, ela toma mais 4, então vai ser 7 remédios. E aí, qual é a complicação pior para esses remédios? É quando ela começa a ter tontura ou visão turva, ela cai e ela quebra alguma perna ou algum braço. Então, a ideia hoje, para passar para vocês, seria que existe iatrogenia, existe efeito colateral, existe erro médico. A imprensa faz em cima do efeito colateral, muitas vezes, ela faz o esparramo como se fosse erro médico. Então, não é para apavorar a população, é para saber que existe uma investigação justamente para saber sobre isso. O que foi que aconteceu? Foi a administração do remédio que foi dada em dose muito rápida? Porque isso acontece também, a velocidade da infusão do remédio, que às vezes tem que ser lenta e não é.
Então precisa sempre olhar. É como a gente já falou, né? A pessoa tem que tomar um remédio de 6 em 6 horas, aí ela esquece de tomar um, Vai ela tomar fala, eu vou dois tomar 2. É. E ela faz o quê para ela? Uma iatrogenia, Pois é. né? Não foi o erro do médico, o médico fez Aí tudo foi certo. ela que fez errado. Foi ela que fez errado. E assim, ela tomou um remédio e ficou com coceira na pele, não é erro do médico. Ou ela Sim. ficou com visão turva, ou ela ficou com um outro sintoma qualquer, então isso daí não é. Pois Não é. é erro médico, tá? E uma coisa que eu queria passar, principalmente para as pessoas que tomam mais de 5 medicamentos, que existe chamada cascata iatrogênica. O que é essa cascata? Então vamos supor que uma pessoa tomava um remedinho aí para o colesterol, tomava um remédio para o sistema nervoso e tomava mais alguma coisa para o coração. Aí ela começou a ficar com tontura. Tá. Né? Tomava remédio para pressão, ficou com tontura. Aí, a vovó está ficando com tontura, ela não está muito bem, ela levanta e fica tonta. Então ela deve estar com labirintite. Então vamos dar o Vai na remédio. farmácia para labirintite, quando na realidade a tontura da vovó é porque a pressão, a hora que ela levava, estava fazendo muito baixa a pressão. Isso acontece muito no calor, ou com as pessoas que se desidratam, Sim. elas levantam e ficam tontas. Ou aquela pessoa que usa diurético, que o diurético age demais. Então ela começa a ficar realmente desidratada, com tontura. Ou o efeito do hipotensor, do remédio que era para pressão, que agora que ela está desidratada piorou. Sim. Então o que acontece com as cascatas, né, de iatrogênica? Ela tem um efeito de um remédio, ela vai num determinado pronto-socorro, por exemplo, passa um outro remédio para cortar o efeito Sim. daquele remédio. Então isso às vezes vira uma cascata que a pessoa leva até a morte. Sim. Então nós precisamos ficar bem atentos. Para todos vocês, a mensagem é essa, que se tomarem algum remédio, tiver alguma coisa estranha, Volta no médico. volta no médico. Rápido, não é não? Volte Daqui no 4 médico. meses. Não vá na farmácia para comprar um outro remédio para ver porque a avó está Sim. fraca, então eu vou comprar um tal remédio que talvez vá melhorar. E é assim que uma grande parte dos idosos, Sim. eles acham que em torno de 40% dos idosos são internados por conta de remédio que Olha que horror. não são bons para a pessoa. Então, Remédio, gente, ó, presta atenção, porque isso é uma mensagem muito importante, né? Então, você tem que saber, você que toma vários remédios e tem acima de 70 anos, 65 para cima, você tem que saber direitinho o que é um efeito colateral, o que é uma iatrogenia, para não culpar o médico de algumas coisas. Tem médico que faz erro? Tem. Sim. Como Ninguém vai toda discutir profissão, isso, né? como toda profissão tem. Só que o alarde é tão grande em algumas coisas que sai como erro médico e a Sim. população se apavora. Sim. Então, gente, o recado é esse para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a doutora Diva está aqui para dirimir todas as dúvidas. E, como sempre, muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui. Obrigada.